Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Estamos aqui numa união fraterna para o nosso Evangelho no Lar Online, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Meu nome é Norma e, junto com a nossa irmãzinha Vânia, estaremos aqui unidos com vocês nesse propósito de amor, de conhecimento dos ensinamentos do nosso Divino Mestre, para o mais importante, buscarmos colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa prece inicial. Graças a Deus, obrigado, querido Mestre Jesus, por esta oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos para o Evangelho no Lar Online. Agradecemos também a esses guias e mentores espirituais que, em seu nome, querido Mestre, estão conosco a nos inspirar, a nos assistir, mas, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior por nos conceder esta graça. E assim, felizes e agradecidos, nós te pedimos, Pai, muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar Online de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos, hoje nós estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que tem por título Amai os vossos inimigos. Estamos no subtítulo O Duelo, no item 15. Vamos à leitura. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante, que não pertence senão a Deus, este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, ou seja, né, meus irmãos, a ganância, pela necessidade, algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Vamos dar aqui uma paradinha para fazermos uma reflexão, né, acerca do que a espiritualidade nos fala. Então, a espiritualidade nos diz que muito será pedido àquele que muito recebeu. E sua equivalente, muito será cobrado, não é? Daquele que tiver conhecimento.
Isso reflete a lei de causa e efeito e a responsabilidade inerente àqueles que possuem maior conhecimento e recursos, sejam materiais ou espirituais. A ideia central é que, à medida que um espírito evolui e acumula conhecimento, também aumenta a sua responsabilidade de utilizar esse conhecimento para o bem, tanto seu quanto o bem do próximo. Então, essa cobrança nesse contexto não é uma punição, mas sim uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprender com as consequências de suas ações e de se aproximar da perfeição. É para isso que o Pai nos concedeu esse bálsamo chamado vida, né, meus irmãos? Vamos prosseguir a leitura desse item 15. Acrescem Acrescento, perdão, mesmo que o dualista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente seu adversário. É verdade que expõe também sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá como uma apreciação mais sadia, com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Então, meus irmãos, eu vou trazer para vocês um exemplo que não se enquadra aquele duelo de tempos ou de outrora, em que havia hora, dia marcado para ele acontecer, mas um duelo que se aproxima mais da nossa realidade de hoje, não é? E que vai nos fazer refletir acerca desse conceito do duelo e das suas consequências. Bom, vamos relembrar a história do escritor Euclides da Cunha, o autor de Os Sertões, que vivenciou e ficou conhecido essa história dele como a tragédia da Piedade, ocorrida em 15 de agosto de 1909, e que foi retratada até pela Rede Globo na minissérie intitulada Desejo. Bom, o que consiste essa história? Em 1897, Euclides foi enviado como correspondente para cobrir a Guerra de Canudos, no interior da Bahia. As longas e constantes viagens de Euclides deixam a sua mulher Ana solitária. Insatisfeita com o casamento, ela acaba se envolvendo com o jovem Dilermando de Assis, que era cadete do exército.
Ao descobrir o romance secreto da esposa, Euclides resolve pôr fim na situação. E assim ele invade a casa de Dilermando e, em uma troca de tiros, vai acontecer ali, com aquela invasão. O amante foi ferido, mas ele morreu. Então, o Dilermando foi condenado pela opinião pública. Esse jovem militar, porém, foi julgado e absolvido. E então o Dilermando vai e casa-se com a Ana, não é? Viúva do Euclides. 7 anos depois, a Ana vive com Dilermando e com os filhos que teve com ele, enquanto seus filhos com Euclides se dispersaram. É quando nova tragédia coloca o casal de volta às páginas policiais. Euclides da Cunha Filho, o Quindinho, que havia acabado de completar 22 anos, queria vingar a morte do pai. Foi até o Fórum do Rio de Janeiro, onde o padrasto trabalhava, e disparou contra Dilermando, que, mesmo ferido, conseguiu matá-lo. Então, meus irmãos, novamente esse militar vai a julgamento e é absolvido, né? É porque foi legítima defesa nos 2 casos. Embora esse trágico duelo não tenha se realizado, né, sobre aquelas normas de outrora, como eu falei inicialmente, eh, a gente vai ver as consequências, não é, que atos impensados, como o duelo, que não se leva em conta os ensinamentos que só Deus tem direito de dar e retirar a nossa vida, nos compromete com a lei de causa e efeito. Então, de um tempo em que o ponto de honra levava um marido traído a desatinos, é, é que Euclides buscou lavar a sua honra, não é? Então, cego pela vingança, ele não conseguiu nem avaliar que aquele rapaz, como um militar, seria muito mais hábil com o manuseio da arma, não é? E ele, que não tinha essa prática, ele pega uma arma emprestada com um primo e vai, naquela, ira, né, tentar vingar-se. Ainda hoje, o noticiário, né, meus irmãos, traz registros desse tipo de duelo. É, ou mesmo de vidas ceifadas ao reagir a um assalto, mesmo dentro de seus lares, quando o assaltante invade a ambiência doméstica. Então, como Santo Agostinho nos esclarece neste item, o comprometimento do homem esclarecido perante a lei de amor, de causa e efeito, é bem maior do que daquele homem sem educação, que ceifa a vida do semelhante, que não pertence senão a Deus. Então, para conquistarmos o nosso equilíbrio verdadeiramente, queridos irmãos, não basta desenvolvermos a asa do conhecimento. É necessário e imprescindível desenvolvermos a asa do amor, porque quando o homem faz, os outros, quando ele desenvolve essa asa do amor, ele vai vivenciar isso. Ele faz aos outros como gostaria que fizessem com ele em situação idêntica. Então, ele não vai se vingar, não vai buscar no duelo ceifar a vida de ninguém. Só assim o duelo desaparecerá
com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. E, à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura, diz Santo Agostinho, não é? Afinal, nós colheremos amanhã aquilo que semearmos hoje. É isso, meus irmãos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia, para que ela faça o item 16. A palavra é sua, querida. Então, nós vamos, a sequência final deste capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e fazer algumas considerações para a nossa reflexão. De maneira alguma estamos julgando ou criticando quem quer que seja. Trazemos aqui as lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que juntos nos sintamos encorajados e fortalecidos para a nossa transformação moral. O item 16 é uma nota que Allan Kardec deixou. Diz assim: os duelos vão se tornando cada vez mais raros, e de vez em quando ainda se vêem alguns exemplos dolorosos. O número deles não se pode comparar com os do que ontem ocorriam. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, que o levava a tomar as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos consiste no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. Vamos dar uma paradinha aqui para os nossos comentários. Recordemos que o Evangelho segundo o Espiritismo chegou às nossas mãos no dia 15 de abril de 1864. E até esse momento, os duelos eram uma prática muito comum. E as pessoas, até aquela época, e muito antes também, não saíam de casa sem estarem preparados, com a possibilidade de encontrar alguém que os desafiasse ou um desafeto, né? E um sinal que marca essa mudança do tempo e dos povos, né? Que aquele hábito de usar uma arma, seja de maneira ostensiva, quer dizer, mostrando que estava armado, normalmente uma arma de fogo, ou antes uma espada presa à cintura, né? Ou um punhal escondido no bolso de dentro do paletó, da jaqueta. Então, para que a criatura, então, ou se defendesse ou atacasse. A abolição de semelhante uso significa o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação. À medida em que o tempo foi passando, o número de duelos foi diminuindo, as situações foram sendo resolvidas de outra forma, né? Através da lei, de um advogado, através de um diálogo, através de pagamento de alguma espécie em valor, né? E essa curiosidade demonstra o quê? Que abrandou, que suavizou, diminuiu esse costume. Aí vamos pensar, que motivo estaria por detrás dessa reação, desse abrandamento? Cremos que o fato de que as pessoas foram se conscientizando, amadurecendo, percebendo a inutilidade de tirar uma vida ou perder uma vida por uma coisa banal, simples, uma coisa de momento, né?
Quando digo banal, no sentido de que sempre há coisas mais importantes do que o nosso orgulho, a nossa vaidade. Tá? Desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam protegidos por armaduras e munidos de lança, isso aí nós vimos a sociedade através de filmes, né, em que eles colocavam aquela capa sobre a cabeça, né, aquele elmo, e no corpo inteiro aquela roupa pesada, né, e aquelas lanças com a ponta comprida, onde havia aquele duelo assistido por muitas e muitas pessoas, né? Então, desde essa situação até que o poste de uma simples espada à cintura constituía mais um adorno e enfeite e um acessório do brasão da família do que uma arma de agressão. Outro sinal da modificação dos costumes é que outrora os combates singulares, os combates comuns, se davam em plena rua, diante da turba, da multidão que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que hoje esses se ocultam. Olhe que coisa que revela ainda a nossa inferioridade. As pessoas se reunirem, ficarem nas ruas, ou então em lugares específicos, como ocorria no tempo do Império Romano, com aqueles gladiadores matando-se ou ora enfrentando leões, né? Então, a multidão se reunia para ver, para assistir a um crime. Era a vida de alguém que estava sendo tirada. Como, na maioria das vezes, o ofendido tinha melhor preparo físico, melhores condições, mais treinamento, muitas vezes ele se saía vencedor. E outras vezes, né, aquele tido como ofensor perdia a sua vida e a família ficava toda sem assistência. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, enquanto em tempos passados ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Vale aqui um comentário adicional para os nossos dias de hoje. Kardec afirmou presentemente, né? Presentemente, Kardec significa reportar-se ao século XIX. A morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, enquanto que nos tempos passados ninguém acabava o duelo, o morto ficava ali no chão, ou depois viria alguém para pegar o corpo. E logo a multidão se dispersava. Mas hoje, nós temos uma outra situação, a nosso ver, tão grave quanto as de outrora. Muitas vezes nos deparamos com alguém passando mal na rua, um acidente no trânsito, uma calamidade, por exemplo, uma enchente, ou uma outra situação difícil, e muitas vezes, de imediato, as pessoas, em vez de auxiliarem aquela pessoa, elas ficam filmando, fotografando, colocando na internet, como se a dor e o sofrimento do próximo fossem motivo de diversão. Isso remonta aos circos de Roma, onde as criaturas se deleitavam com o sacrifício, com a morte dos cristãos ou daqueles que eram considerados culpados de algum crime, assistiam
muitos castigos serem aplicados, castigos até violentos, e a multidão ria, aplaudia, urrava, comemorava. Então, hoje, século XXI, ainda temos aquelas criaturas que, diante de situações as quais eu já mencionei, manifestam ora indiferença, ora frieza e desrespeito. Será que nós, alguma vez, observando uma situação triste dessa, nós nos colocamos no lugar de quem está padecendo aquele problema, aquela dor? Será que nós passamos e porque temos pressa, temos compromisso, mas dedicamos uma prece em favor daquela criatura para que receba o socorro divino? E isto ocorre dentro dos nossos lares. Quantas vezes nós duelamos com os nossos familiares, com os nossos amigos próximos, com os colegas de trabalho? Quantas vezes até sabemos que estão passando por alguma dificuldade, seja ela de que natureza for, e não fazemos nada, ficamos imobilizados, aquilo não nos toca. Ah, eu já tenho muitos problemas, eu tenho muito o que fazer. E outra reflexão que essa mensagem de Kardec nos leva a fazer. Hoje, com a liberação do porte de armas, será que não estamos oportunizando a volta desse duelo? Em que as criaturas, por conta da correria da vida diária, o estresse, elas estão se tornando mais agressivas, mais violentas? Haja vista mortes no trânsito, né? Se alguém fecha um outro carro, isso é motivo para que o motorista do carro prejudicado saia de lá e aponte uma arma para o outro motorista e muitas vezes põe fim àquela vida. É tempo de cuidarmos da nossa saúde mental, da nossa moral, para nós reavaliarmos os nossos valores. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual é a nossa finalidade? Quais são os nossos objetivos? Pois nós que somos cristãos, que ouvimos o Evangelho de Jesus, que conhecemos a doutrina espírita, maior responsabilidade nós temos, pois não teremos como alegar ignorância diante dos erros e dos atos praticados. Reflitamos com isenção, isto é, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado. Vamos ser imparciais, recordando que somos todos imperfeitos, sim, mas todos nós temos a possibilidade de mudar. Basta termos a vontade firme, a fé firme e fazermos nossas orações pedindo a Deus que nos sustente nesse processo, que o nosso mentor ou anjo guardião esteja conosco, nos dando as boas intuições, nos alertando, a fim de que nós possamos ser melhor sucedidos. Agora eu passo a palavra para a Norma, que vai fazer uma leitura para nós, que vai clarear ainda mais o nosso entendimento. Norminha, é com você. Ok, querida Vânia, essa leitura do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz. A questão é a lição 151, que tem por título Duelo Doméstico. Como a Vânia bem deu início, né? André Luiz vai tratar dessa parte nessa lição.
A esposa se irrita, o marido não desculpa, e a mágoa se prolonga. O companheiro erra, a mulher não perdoa e a intolerância se mantém. Ou seja, perdemos a oportunidade de trabalhar a paciência, a indulgência, né, meus irmãos? Prossegue André. O filho desafia, os pais não relevam e a desavença se instala, principalmente na fase da adolescência, não é? É quando os pais mais precisam desdobrarem-se em paciência, em jogo de cintura, para contornar as situações. O tio ironiza, o sobrinho devolve e a convivência se altera. Olha a intolerância aí predominando, né? O genro critica, o sogro revida e a contenda persiste. Quer dizer, a gente precisa, às vezes, é melhor silenciar do que causar uma polêmica que tome proporções, né, dentro da casa. A sogra provoca, a nora hostiliza e a discórdia permanece. É um duelo, não é? O neto desrespeita, o avô não suporta e o clima desanda. Então, isso aqui a gente tem que vigiar muito, porque de geração para geração, o modo da educação vai se alterando, não é? Então, é muito comum isso, os avós que na sua geração bastavam olhar para o filho que ele se corrigia, não toleram quando um neto começa a desrespeitar. Isso é bem, eh, conflito, né, de gerações e de modos de educação. Então, o avô quer o melhor para o neto, e naquele momento ele não está concordando com a educação que está sendo dada, né, àquele neto. É complicado e a gente tem que contornar sempre. O cunhado prejudica, a família reclama e o ambiente se complica. Os primos se desentendem, agridem-se mutuamente e o mal-estar continua. Por isso, o mestre nos falava, né, vigiai e orai sempre. Uma mãe de família, ela passa por muitas apreensões, exatamente porque quando ela tem aquele instinto materno, não é, de amorosidade, de conciliar a convivência familiar, ela vive fazendo tudo para que a desavença não desgringole num duelo, não é verdade? Um duelo doméstico. E aí o André Luiz termina: "Na estratégia das vidas sucessivas, a família é o núcleo de reaproximação de antigos desafetos que se comprometem com o entendimento e o perdão, amparados no Evangelho de Jesus. Contudo, o que mais acontece é o desprezo ao compromisso assumido, pois o que deveria ser um tratado de paz, à luz da caridade, acaba transformando, sob a força do orgulho, um duelo doméstico. Então, a gente sabe que quando reencarnamos, o Pai nos dá o véu do esquecimento. Então, a gente não se lembra que fez no planejamento reencarnatório esse propósito de harmonizar-se, não é? E às vezes reencarna na nossa família não só espíritos afins, mas também aqueles com os quais precisamos aparar arestas. Aí só o estudo
o esforço de colocar em prática os ensinamentos morais de Jesus vão nos auxiliar a essa tolerância, a essa paciência, para que não cheguemos a um duelo doméstico. André Luiz, nesse mesmo livro, Vivendo o Evangelho, volume 1, na lição 147, ele fala assim: vale a pena ter boa conduta nos relacionamentos difíceis, exercitando paciência e compreensão. Mesmo que você ainda não possa demonstrar afeto, mas pelo menos tenha paciência e compreensão. Olha que ensinamento belíssimo. O amor é vigorosa árvore, mas começa na semente do respeito. Então, a gente vai respeitar aquele irmão que a gente sabe que ainda não conseguiu o entendimento que nós temos. Então, seremos mais cobrados por termos o conhecimento e, portanto, temos que envidar todos os esforços. É fácil? Jesus não disse nunca que seria fácil. Ele disse: "Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo". E o bom ânimo passa por esse esforço de superação das dificuldades para a harmonia no lar e para o nosso crescimento espiritual. É isso, queridos irmãos. Agora nós vamos passar a nossa irmãzinha Vânia para que ela faça a magnetização da água. A palavra é sua, querida Vânia. Prezados irmãos, companheiros, estamos aqui no momento de magnetização ou fluidificação da água, como alguns conhecem, lembrando a você a importância de fazer uso desse recurso. Uma quantidade equivalente a uma pequena xícara de café 3 vezes ao dia poderão ajudá-lo e muito. E nesse momento da magnetização, nós já dissemos, e é sempre bom repetir, se você já tem a fé e tem algum conhecimento ou muito conhecimento, você mesmo pode magnetizar a sua água. Basta sobrepor as mãos abertas, voltadas para baixo, os dedos voltados para baixo, para que sejam colocados ali os fluidos e os medicamentos de que precisa. Se for só para você, nós sugerimos sempre uma garrafa separada, até com o seu nome. Se houver mais pessoas presentes, um outro vasilhame com água de uso geral, de uso comum para todos. E muitas criaturas, às vezes, ficam com a fé vacilante, a espiritualidade os esclarece através, muitas vezes, de um perfume que eles sentem quando abrem a tampa, tiram a tampa para tomar a água, ou através de um gosto, ora um pouco amargo, ora mais adocicado. Né? O importante é que essa medicação, ela é aquilo de que nós precisamos para nós nos sentirmos fortalecidos, harmonizados, acalmados, e nos ajuda em vários aspectos. Vamos lá? Jesus, mestre e médico de nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, para esse momento de magnetização da água. Que cada um magnetize a sua água, ou que os espíritos magnetizadores o façam, trazendo os recursos energéticos, fluídicos, para as nossas necessidades físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. Para que todos nós nos sintamos amparados para prosseguirmos em nossa jornada diária, acalmando-nos mente e coração, para o sono repousante com qualidade, para o controle das emoções,
a fim de que busquemos preservar a nossa saúde mental. Que este pedido, Senhor, se estenda para todos aqueles que nos acompanham, para todos aqueles que estão enfermos, encarnados e desencarnados, que eles possam ser beneficiados em seu nome, Jesus. Que assim seja. E chegando ao final de mais um encontro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer a nossa prece final. Vamos sintonizar com Jesus, cada um mentalizando Jesus, pedindo aquilo de que mais necessita diante do momento pelo qual estejam passando. Mestre Jesus, a direção espiritual do nosso estudo, nós agradecemos por tudo que temos recebido e pedimos o amparo e assistência continuada dos benfeitores espirituais, em favor de toda a nossa equipe encarnada e desencarnada, vibrando com muito carinho em favor do nosso companheiro Paulo César, que a equipe médica e espiritual que o assiste possa continuar fortalecendo, amparando o Senhor, para a melhora do físico e o fortalecimento espiritual, para que ele possa cumprir as suas tarefas, os seus compromissos. Pedimos, Senhor, em favor do planeta Terra, da paz no mundo, de toda a humanidade encarnada, desencarnada, pelos políticos, pelos moradores de rua, por todos os enfermos do corpo e da alma, que todos possam receber a assistência e o acolhimento da espiritualidade amiga. Que todos nós tenhamos uma próxima semana abençoada, com muita fé, esperança e bom ânimo, pois a paz no mundo começa dentro de nós. E com o nosso abraço fraterno, encerramos esse encontro de hoje. Que assim seja. Até o próximo, queridos. Um abraço.